Nassif, explica melhor para a gente esse pedido de desculpas e aí como é que essa confusão toda começou e o momento em que nós estamos agora, porque a coisa ficou feia para o Carrefour, né? Muito feia, muito feia. A França tem uma tradição antiga aí de proteção à agricultura no país, embora a agricultura não tenha uma relevância econômica muito grande, mas tem relevância política. Eu lembro, algumas décadas atrás, aí eu fui mediar um debate com um diretor da Organização Mundial do Comércio, que era francês, e ele criticando os subsídios que o Brasil dava à agricultura aqui, que na verdade era um crédito a um custo menor. E daí eu indaguei, falei, mas vocês dão na França aos seus agricultores? Ele falou, não, aquilo lá não é subsídio. Eles recebem um dinheiro em troca dos serviços dele de preservação ambiental, que é obviamente uma desculpa, né? Que é uma desculpa. Mas, então, em função dessa pressão, o Carrefour fez essa ofensiva lá na França contra o Brasil, mas o presidente foi um desastrado, né? Desastrado porque a presença do Carrefour aqui no Brasil é muito grande, depois que adquiriu o Pão de Açúcar, e a reação dos pecuaristas foi fulminante, né? Foi fulminante aí. A França, em termos de exportação, a França representa 3% das exportações da carne brasileira, mas internamente aqui, você teve os principais frigoríficos boicotando o Carrefour. Isso aí dá um prejuízo danado. Mas tudo isso está por trás do acordo aí Brasil, Mercosul, França, que já vem esbarrando há tempos em definições da França que beneficiam a agricultura lá e prejudicam o Brasil. Então, é um jogo complexo aí que o presidente do Carrefour entrou no meio com uma ignorância em termos geopolíticos, em termos de consequência, muito grande, né? Ô Nassif, e prazer falar contigo, querido. E aí eu queria explorar um pouco mais esse pano de fundo que é o acordo União Europeia-Mercosul, porque de fato é isso que está, a meu ver, motivando essa determinação. Você acha que foi uma distração, para citar um termo que você acabou de usar, ou você acha que tem uma certa deliberação no sentido de exercer uma pressão, porque os agricultores franceses estão pressionando o governo Macron a de fato não aderir a esse acordo? E aí você tem outros países, por exemplo, os países nórdicos, Alemanha, Portugal, que são mais favoráveis ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Você acredita que isso de fato foi um equívoco, uma distração, ou você acha que tem um quê de deliberação no sentido de corroborar essa iniciativa dos agricultores e dos produtores de carne da França para que o país, para dificultar esse acordo União Europeia com o Mercosul? Não, isso foi dentro, digamos, dessa pressão que vem interna da França aí contra o acordo. Agora, é um acordo que, nas linhas iniciais dele, era muito prejudicial ao Brasil, né? Era um acordo que você vê que em pleno processo da Lava Jato, a Lava Jato arrebentando com as empreiteiras brasileiras, esse acordo permitiria que empreiteiras europeias participassem de licitações de obras públicas aqui em igualdade de condições com as empreiteiras brasileiras, sem ter todos os custos de tributação e tudo, né? Então, é um acordo que abria espaço para o agronegócio brasileiro e fechava espaço para a indústria brasileira. E era uma ameaça enorme aqui, a indústria brasileira e as empreiteiras aqui, a construção civil. A construção civil. Houve ajustes no meio do caminho aí para amainar um pouco essa situação, mas os agricultores franceses continuam com esse... É um paradoxo, né? Um paradoxo porque eles têm um poder econômico muito pequeno dentro da França, né? Representam um pouco dentro da economia da França, mas tem esse poder político muito grande. Tem um poder político muito grande, né? Mas faz parte desse boicote, dessa tentativa de melar o acordo, né? Agora, no momento, cá para nós, em que a Europa passa a pior fase da sua economia aí, desde o pós-guerra, né? Você pega e você vê aí, gente, o que acontece? Essa teoria da austeridade aí que o pessoal quer implantou no Brasil, né? Você começa a crescer um pouquinho, tem que vir uma taxa de juros alta aí para impedir a inflação e tudo. Dentro
da Europa, o país dentro da União Europeia que mais forçava esse jogo era a Alemanha. O Banco Central alemão era considerado o alicerce dessa política. A Alemanha impôs essa política austericida aí a toda a Europa depois da crise de 2008. Você pega Grécia, a própria Espanha, tiveram problemas, Itália, tiveram problemas terríveis aí na economia em função dessa política austericida que salvava os bancos e quebrava os países. E o que acontece agora? A Alemanha entrando numa crise que o poderio alemão foi para o vinagre. A Alemanha ela não investiu em inovação como deveria, ela não investiu em digitalização como deveria, não deu prioridade para investimento em pesquisa, em transformação digital, pensando só no austericídio. E o que acontece hoje? Uma baita crise da Alemanha, depois que se concretiza, digamos, com essa loucura de aderir à guerra da Ucrânia, sendo que o grande fornecedor de energia para ela é a Rússia. Então é um jogo terrível, que começa uma destruição da Alemanha com a Merkel fazendo todo tipo de austericídio aí, mas aproximando a Alemanha do comércio com a Rússia e com a China, e entra o sucessor dela rompendo o comércio com a Alemanha, com a Rússia e com a China, sem ter mais o dinamismo do mercado europeu para a produção alemã. Então, digamos, esse acordo da União Europeia com o Mercosul está no meio, está no bojo dessa decadência implacável da Europa, que abre espaço para dois movimentos muito perigosos, né? Um é o avanço da ultradireita, na própria Alemanha, depois de passar o nazismo, tudo, a ultradireita volta na Alemanha. E depois, o investimento que vai ser desviado para armamento e tudo a partir do momento em que o Trump disse que os Estados Unidos não vão bancar mais a OTAN. Então, tudo isso faz parte de um imbróglio internacional que vai ter consequências muito sérias aí para a estabilidade. Os mercados aqui no Brasil vão deitar e rolar com essa volatilidade, né? Porque, por outro lado, também vai afetar comércio. Essas decisões do Trump em relação à China vão ter impactos no Brasil também. Pode impor sanções, impostos de importação a produtos brasileiros. Em suma, a gente está entrando numa fase agora, a partir do próximo ano, muito complexa do ponto de vista internacional e do ponto de vista interno.